Glória a Deus. Deus é bom, né, irmãos? É bom ser salvo, cara. Deus é muito bom. E nunca pode esquecer isso, irmãos. Que nós só estamos aqui porque um dia Jesus nos salvou. Sabe, o tempo... Eu falava domingo, a gente fez a última Santa Ceia do ano. E o Velho Testamento era cheio de simbologia, cheio de tipologia, cheio de coisas assim pedagógicas, né? E o Novo, ele meio que acaba com muito essas coisas, mas teve coisas que Deus manteve. E eu fico muito impressionado com os dois sacramentos que nós temos, né? O batismo e a Santa Ceia. E como é pedagógico, cara. Parece que Jesus sabia que ia chegar um dia que nós ia pregar tudo, menos a cruz. Ele falou, então tem que colocar a ceia aí, cara. Senão esses caras... E eu fico impressionado que até na Santa Ceia, às vezes faz a Santa Ceia, o cara prega as 10 maneiras de vencer a depressão. Ele fala, vamos fazer a ceia aqui, vamos comer esse pãozinho. Já era para a memória dele. E como é pedagógico, como o povo do passado, né? Na Páscoa eles tinham que comer ali as ervas amargas. E aí quando os filhos perguntassem, por que nós estamos comendo isso aqui, pai? Eca, que ruim! Ele fala, filho, porque um dia nós fomos escravos na terra do Egito. Um homem que perde a sua memória espiritual, ele se perde. Então se a gente não entender, se a gente pensar, cara, eu estou aqui porque é uma conferência, se a gente perder a centralidade, cara, que um dia o Senhor nos salvou, que nós somos dele, tudo perdeu, cara. Tudo perde, entendeu? Não existe coisas mais importantes ou menos importantes no reino de Deus. Existe a centralidade de Jesus. E todas as outras coisas estão em volta. Estão trabalhando por causa disso. Então, o relacionamento é a mesma coisa. Então, não é... Sabe, irmãos? Nós não podemos esquecer que Ele nos salvou. Eu estava pensando nessa manhã de tudo que nós estamos ouvindo. E a gente só vai conseguir botar em prática se a gente tiver uma disciplina espiritual. Eu não vou mentir para vocês. Tinha aquele ditado de boa intenção, o inferno está cheio, né? Eu inventei uma nova frase, de boa intenção a igreja está cheia. Todo mundo chora na frente do pastor e fala, nossa, cara, eu queria, cara, orar mais, eu queria. Todo mundo quer. Por que alguns conseguem, outros não? Porque a gente tem que aprender, cara, a se disciplinar para isso. Então, antes da gente falar um pouquinho, eu queria só ler um texto com vocês, que foi minha meditação hoje. Lucas capítulo 10, famoso texto, porque senão vai ser mais informações, vai ser legal, você vai lembrar desses dias, mas depois, Lucas 10, 38, eu gosto de Jesus, cara, dos evangelhos, porque eles registram histórias bem simples, que trazem verdades espirituais. A velha história de Marta e Maria, as duas irmãs lá de Betânia. Lucas 10, 38, quando você achar, diga achei. Que tudo que eu creio que todo mundo aqui quer. Só que se nós não tivermos essa disciplina aqui, ó, eu chamo de disciplina espiritual, posicionamento. Diz assim, ó, Lucas 10, 38. E aconteceu que, indo eles de caminho, ele entrou numa aldeia, e certa mulher por nome Marta o recebeu em sua casa. Olha que lindo. Eu creio que esses dias nós estamos recebendo a palavra de Jesus, estamos abrindo o nosso coração, estamos dizendo, ô Jesus, fala mesmo que teu servo ouve. Marta, ela fez isso. Ela ficou sabendo que Jesus estava passando em Caxias, ela mandou um WhatsApp, falou, Jesus, não se preocupa com o hotel. Eu imagino que até ela gravou um áudio dizendo, entra na minha casa, entra na minha vida. E Jesus leva a sério isso. Ele falou, eu vou para Marta mesmo, já economizo. Falou, rapaziada, vamos lá para a casa de Marta. Ela convidou Jesus para entrar na casa dela. Olha que atitude linda. Olha que coisa nobre. E Jesus aceitou. E nós estamos pedindo, Senhor, fala mesmo, Deus, queremos ser direcionados. Deus, toda boa intenção do nosso coração. Versículo 39. E esta tinha uma irmã, chamada Maria. Então a casa era de Marta, estava todo o cenário preparado, só que entra em cena a irmã dela, chamada Maria, a qual, assentando-se aos pés de Jesus, quedava-se, se inclinava, desfrutava, ouvia a sua palavra. Maria entra de gaiato nesse navio aí, e às vezes nós temos uma interpretação meio errada, nós achamos assim que Maria é uma hippie.
Maria não estava nem aí para nada, deixou a louça suja, deixou o marido bravo em casa, os filhos chorando e falou: agora eu vou. Não, irmãos. Essa história está mostrando que uma mulher que se preparou para esse momento. Uma mulher que falou: cara, 3 horas da tarde Jesus vai chegar, então deixa eu adiantar as coisas, que ela sabia, cara, que esse lugar que nós estamos falando, da presença de Jesus, esse lugar gostoso, esse lugar que nós estamos de relacionamento, ele é pontual para a nossa vida. Essa mulher se preparou, ela não é uma mulher, senão Jesus puxaria a orelha dela. Minha mãe já tinha uma frase: Deus não habita no meio da sujeira. É verdade. Tem gente que pensa que a vida de oração é para quem não tem nada para fazer. Desculpe o termo, para quem é vagabundo. Fala: não, eu queria tanto orar, mas minha vida é muito agitada. Mas a Bíblia fala de um homem que era rei de Israel, e ele orava 5 vezes por dia. O nome dele era Davi. A Bíblia fala do outro que era o segundo do reino da Babilônia, e orava 3 vezes por dia. Então os caras mais que oravam na Bíblia, Jesus, como eu falei para vocês, você pode ver nos evangelhos todos, depois leia eles, sempre diz assim, ó, cedo de manhã, Jesus já estava na rua. E o cedo para o judeu era 5 horas da manhã, quando o sol começava a nascer, que eles iam comprar as coisas, Jesus já estava lá, curando enfermos, expulsando demônio. Então, agora olha os versículos antes. Geralmente, aquilo que nós vemos Jesus fazer, eu sempre falei, pô, cara, parece que Jesus é o David Copperfield. Ele chega ali, os caras tentaram expulsar o demônio, ele chega do nada. Fala: ô rapaziada. E já fala com o rapaz já se esperneia, já é liberto. Mas sempre antes de todo o que Jesus gasta 1 e 2 minutos fazendo, sempre antecede 3, 4 horas de oração. Ele passava a madrugada orando. Então Jesus provavelmente acordava 1 hora da manhã. Claro que naquela época eles dormiam mais cedo, mas Jesus dormia o necessário, acordava 1 hora da manhã, e ali ele ficava até de manhãzinha e já saía para a rua. Então a gente vê Jesus resolvendo problemas em 2 minutos. E falamos: uau, eu queria esse poder, eu queria ser... A gente foca nos 2 minutos. Só que quando os discípulos falam: ensina-nos a orar, eles entenderam o segredo. Eles falaram: cara, o segredo é que esse cara passa a madrugada. O segredo não é na hora ali, treino é treino, jogo é jogo. O segredo, nós vemos o Michael Phelps ali nadando em menos de 8 segundos ganhando a medalha. Falamos: nossa, esse cara é o cara. Mas nós não vemos a vida secreta. Então a vida de relacionamento, então sem disciplina, irmãos, Marta tinha boa intenção, você não concorda comigo? Ela convidou Jesus, cara, foi nessa casa porque ele gostava de um convite. Mas a irmã dela, quando soube disso, vamos supor que Marta mandou um WhatsApp para ela: ô Maria, Jesus vai passar aqui. Quando Maria soube dessa informação, ela se prepara para aquele momento. Por isso que o texto diz que ela podia se reclinar aos pés de Jesus e ouvia a sua palavra. Gastava tempo ali. Marta, porém, andava ansiosa, distraída, algumas traduções diz, agitada. Não tem nada a ver com a gente hoje, né? Não tem nada a ver com a gente anda distraído com muitas coisas. A distração, ela parece que é um videogame do Satanás, sabe? A gente se distrai, cara, muito rápido. A gente está se distraindo, agitado então, em muitos afazeres, né? Às vezes afazeres gospels, né? A gente está ali, ó. Ela estava agitada em muitos serviços. Esse texto no original, alguns dizem que ela estava preparando uma comida sofisticada para Jesus. Então ela estava com mais boa intenção no coração ainda. Ela não estava ali, desprezando Jesus como muitas pessoas pensam. Ela estava fazendo algo que era até para Jesus. Ela estava fazendo o melhor almoço, uma refeição, não sei qual horário que era isso, mas os historiadores dizem que esse texto no original diz que ela estava preparando algo para Jesus. Então, imagine, um bolinho de chuva. Ela estava fazendo algo para Jesus. Mas o texto diz que isso é estar distraído, agitado, ansioso. E às vezes nós estamos assim, nós estamos trabalhando para o Senhor. Nós estamos querendo fazer, nós estamos querendo, mas é para Jesus, é para Jesus. O segundo mandamento, às vezes, vai tomando o lugar do primeiro. Nós estamos tanto, não, as almas, as pessoas, e nós começamos a inverter as ordens. Nós temos que, esses dias Deus está querendo dizer para nós, cara, o primeiro mandamento é essa devoção, é amar a Deus. É Deus, aí eu posso amar o próximo, e eu vou amar do jeito que Deus quer. Eu não adianta querer inverter as ordens, querer comprar Jesus com amor ao próximo, com serviço, não, isso não vai acontecer. Marta não estava desprezando Jesus. Olha só, boa intenção. De boa intenção a igreja está cheia. Marta andava distraída em muitos serviços. Tinha feito um curso de liderança e falou: agora eu vou
dar uma caneteada aqui, Jesus vai concordar comigo. Acabei de ouvir um curso de liderança e nesse curso eu aprendi, né? Que tem que fazer as coisas. E assim, aproximando-se disse: Senhor, não te importas que minha irmã me deixe a servir só? Diz-lhe, pois, peça para ela que ela me ajude. Falou, agora Jesus vai concordar comigo. Acho que ele já fez esse curso de liderança. Jesus vai dizer assim: Maria, você tem que aprender com Marta. Marta estava louca, porque quando a gente tem a nossa identidade firmada no serviço, como eu falei da oração, a segunda coisa que acontece é nós começamos a olhar a vida dos outros. Esse cara não faz nada, esse aí não quer nada. As características da religião é assim. Então ela estava ali querendo comprar Jesus com a refeição dela, e ela falou, agora Jesus vai puxar a orelha de Maria. Eu estou aqui com o livrinho, eu fiz o curso de liderança, ele vai concordar comigo. E aí Jesus, versículo 41, respondeu Jesus, disse... Eu imagino que ele não falou, não sei se você teu Jesus é assim, eu não acredito que ele falou assim, Marta, Marta. Ele falou, Marta, Marta. Sabe aquele suspiro? Jesus estava esperando essa oportunidade. Estás ansiosa e afadigada com muitas coisas. Diga assim, muitas coisas. Muitas coisas. Não parece nada com a nossa geração, né? A gente que cuida, você vai falar que as pessoas estão cansadas, afadigadas, seja nas coisas espirituais da igreja, seja na vida normal. As pessoas estão preocupadas com muitas coisas. Lembra que nós falamos ontem sobre o provedor? Você está agitada, mulher. Você está tão... Sabe, Jesus suspirou dizendo, Marta, você está focando em muitas coisas. Versículo 42. Mas, quantas coisas? Uma só é necessária. Jesus está falando, não, irmãos, que nós não temos que trabalhar, que nós não temos... Aqui ele está falando uma coisa só, ele está falando de prioridade. Sabe, colocar as coisas na ordem certa. É a mesma coisa que Davi fala no Salmo 27,4. Uma coisa peço ao Senhor. Quando a Bíblia usa essa expressão, ela está falando de prioridade. Não está dizendo que nós vamos deixar... Maria tinha se priorizado, tinha acordado cedo, tinha feito seus afazeres, tinha deixado tudo em ordem, porque aquele momento era singular. Se nós não entender que a vida devocional é um momento singular, cara, prioridade, importante, nós não vamos fazer. Sempre vai ter alguma coisa que vai nos roubar. Entende? As pessoas que decidiram, estude todos os homens do passado, todos, podem ler. Eles tinham uma disciplina. Eles tinham uma disciplina de vida, eles cortavam. Não precisava um pastor dizer assim, cara, não assista o Pânico na TV porque é pecado. O cara que, que quer ter uma vida, cara, tem que cuidar da esposa, cuidar dos filhos, trabalhar, tem que orar, tem que ganhar alma, tem que... Cara, isso aqui, ó. O cara corta naturalmente. A TV se torna um enfeite na casa dele. Não precisa alguém botar uma regra, TV... Não, cara, isso aí para mim... Ele começa a entender o que é prioridade na vida dele, ele vai tendo as renúncias com entendimento, porque o tempo, cara, ele vai ali remir no tempo, porque os dias são maus. Então... Ele está dizendo, vocês estão com muitas coisas, muitos planos, muito ansiosos, muito agitados, estão querendo me agradar, mas vocês querem me agradar mesmo? Uma coisa só é necessária. Necessidade, irmãos. Nós colocamos um monte de coisa que nós achamos que é necessário, mas não é. Uma coisa só. Prioridade. E Maria, agora ela escolheu a boa parte, a qual esta não lhe será tirada. O relacionamento nunca vai ser tirado de nós. Nós podemos bater o carro e dar PT, podem um dia chegar lá e dizer, não queremos mais que você seja nosso pastor, vou dizer firmeza. Pode acontecer o que for aqui fora, mas esse lugar que nós estamos falando, isso não pode ser tirado. Isso só é acrescentado, só vai melhorando, isso só vai continuar no céu. Ele falou, cara, Maria escolheu aquilo, cara, que não lhe será tirado. Isso nunca vai ser tirado. Essa é a bênção do Senhor que enriquece, cara, que só vai sendo acrescentado. Isso não é tirado do homem, a sua vida de devoção. Então, Marta e Maria, essa história, ele fala assim, tem que ser menos Marta, mais Maria. Não, você tem que ser Maria. Maria, quando acabou aquilo ali, com certeza, depois de ouvir Jesus, eu não sei o que ela ouviu, cara. Eu queria saber o que Jesus estava falando para ela. Ela poderia se levantar e servir com excelência, servir no lugar certo, dizendo, não, é para me fazer isso, agora eu entendi. Ela tinha feito as primeiras coisas, ela poderia agora, todas as demais coisas, ela poderia ser uma boa esposa, poderia ser, sabe, irmão, Jesus não quer roubar nada da gente. Não, é que eu estou priorizando agora. Não, irmão, eu tenho que entender que Ele é o primeiro lugar,
Ele é o centro. Não é Deus em primeiro. Nós aprendemos, né? Deus primeiro, depois a família, depois o... É o trabalho ou o ministério? Depende da igreja. Tem igreja que fala que não existe essa escadinha. Deus é o centro. Porque dele, por meio dele e para ele são todas as coisas. Todas as coisas giram em torno dele. Então eu tenho que entender isso. Porque dele, ele é a origem. Por meio dele, ele é o sustentador. E para ele, ele é o alvo de todas as coisas da minha vida. Isso é vida devocional. Agora, se eu não tiver essa disciplina, então eu vou ter que ter, cara, um negocinho chamado despertador. Eu vou ter que ter outra coisinha que inventaram uma vez também, agenda. Eu vou escolher, falar, cara, isso aqui, ó. Então, tá horário, eu vou estar lá, mano. Eu vou abrir esse livro aqui e vou começar a ler. Mateus, Marcos, Lucas, João. Aí eu vou falar com Deus, agora eu vou falar. Eu gosto de falar de pé, então eu vou andando para não dormir. Agora eu vou tomando um banho, cantando um louvor. Cara, é você se programar a estar com Jesus, é saber que esse momento é singular. E aí todo dia tem gente que fala, não, mas Deus quer todo dia. É todo dia mesmo. Só que tem que ter esse momento de intimidade. Aí isso vai nutrir o meu dia. Aí eu vou estar andando, como eu orei, eu li a Bíblia, aí vai vir as palavras, eu vou estar indo, aí Deus vai me usar para falar com uma pessoa. Aí ele vai envolvendo o meu dia. Agora eu não tenho nem esse momento. Entenda, quem já leu a Bíblia sabe que essa comparação é verdadeira. Mas é igual para o casal, a intimidade. Eu sou casado 24 horas por dia. Mas, cara, quando você tem uma vida de intimidade com a tua esposa, todas as outras coisas ficam boas. Você fica pensando, eu vou chegar em casa, ela é assim. Aí você fica pensando no cabelo dela, no cheiro. Assim é com Jesus. Por isso que Cantares é esse livro do relacionamento. Um dia nós poderíamos estudar Cantares. Que é o noivo chamando a noiva ali, ó, pro seu aposento. Então, cara, não vem com esse papo. Se a nossa esposa gosta de ter um tempo de qualidade, o nosso amado também. Então, isso é uma palavra para que nós possamos entender isso. Sem priorizar, sem prioridade, irmãos. Sempre vai ter coisas urgentes para fazer, sempre vai ter coisas importantes, coisa extraordinária, coisas mirabolantes para fazer. Mas existe a prioridade. É o que a Bíblia chama de primeiro amor. Eu estava lembrando da minha conversão e falei, cara, eu tenho que voltar. Eu lembro que uma vez eu li numa noite os 4 evangelhos. Não porque eu ia pregar à noite, não porque eu tinha uma meta para contar para o meu discipulador, eu nem conhecia meu pastor, mas porque eu queria conhecer Jesus. E eu falei, como que eu te conheço? Ele falou, lendo isso aqui. Eu não sei nem como que eu soube que os 4 evangelhos que falavam de Jesus. Eu falei, então eu tenho que conhecer Jesus. E eu queria conhecer ele numa noite, cara. No outro dia eu queria falar para os outros que eu achava que eu ia ler. E aí eu lembro, tem uma cena muito forte, que eu estava lendo, e minha mãe falou, Tiago, vem jantar. E eu falei assim, peraí mãe, deixa eu só terminar Mateus. Porque eu queria chegar no final da história, eu queria saber. Só que quando chegou no capítulo 28 de Mateus, eu terminei e falei, mas o que será que diz em Marcos, mano? Vou ter que ler isso aqui também, cara. Falei, poxa, mas e Lucas? Mas aqui parece que está mais detalhado aqui, está diferente que esse começo. E João? Por quê, cara? Priore. Tenho contra ti que deixaste teu primeiro amor. Prioridade. A igreja de Éfeso, se você olhar historicamente, era uma igreja poderosa. Uma igreja linda, uma igreja que tinha programa na TV. Uma igreja que se levantava contra os falsos. Uma igreja que estava quase elegendo um presidente evangélico. Uma cidade de Éfeso. Éfeso tinha aproximadamente 120 mil habitantes. Nessa época, era uma megalópole. Lá tinha uma das 7 maravilhas do mundo antigo, o templo da deusa Diana. Literalmente sumiu tudo, todo mundo se converteu. Você vê isso em Atos 19. As pessoas levavam seus livros de magia e queimavam em praça pública. Um avivamento, que coisa linda aconteceu em Éfeso. Só que quando Jesus apareceu lá, falou, galera, estou preocupado com vocês. O mundo estava dizendo Éfeso. Mas Jesus estava preocupado. E ele falou, o que ele falou? Vocês são bons em tudo. Só tem uma coisa contra vocês. Que vocês deixaram esse lugar. Isso é primeiro amor. O primeiro, a priori, o amor. É quando você faz as coisas sem interesse nenhum, cara. Só porque você ama Deus. O primeiro mandamento. E ele falou assim, lembra onde você caiu e volta. Volta, cara, só volta para aquele lugar, continua fazendo as coisas. Foi tudo eu que te dei, mas volta para esse lugar. Senão, cara, eu vou aparecer, vou mover o teu candeeiro, enfim.
Historicamente nós sabemos que Éfeso não se arrependeu. E hoje, cara, você vai lá em Éfeso, é só ruína. A Turquia não tem nada de cristão lá. Como que pode um lugar inteiro simplesmente sumir? Porque quando a gente perde esse lugar, nós perdemos tudo. Então, eu te aconselharia a ter uma agenda, cara, a partir de hoje, a ficar metido mesmo. O cara vem falar com você, fala, cara, deixa eu ver na minha agenda, porque a nossa vida não está aí, cara, para ficar gastando de qualquer forma. Então Jesus era muito disciplinado, cara. Jesus, ele vivia, todo homem de Deus do passado, estude eles. Eles viviam, e nós temos que aprender. O nosso grande problema, eu falo por mim, cara, eu tenho uma vontade de passar mais tempo com Deus, só que às vezes eu sou roubado. Jesus falou, ninguém tira a minha vida, eu a dou. Às vezes nós aqui, vocês estão no ministério, não sejam roubados pelas pessoas. Jesus diz que o bom pastor dá a sua vida. Quando você está sendo roubado, você não está sendo um bom pastor. Sabe? Nós temos que escolher, cara. Ou nós vamos passar um minutinho com Deus toda manhã. Ó, Deus, eu coloco a armadura agora, vai revestir no teu servo, vou escutando uma pregação do DH. Não, cara. Isso aí você tem que fazer quando você está caminhando, andando, você aproveitar o tempo. Você tem que ter aquele momento. Jesus preferia passar 4 horas com o Pai e depois passar 1 hora com os demônios. 1 minuto com os demônios. Preferia passar 4 horas com o Pai e 2 minutos resolvendo um BO. Né? O discipulado dele era maravilhoso, cara. Os caras nem falavam, os caras estavam pensando, ele falava, o que vocês estão pensando nisso? Então Jesus escolheu, falou, não, eu quero gastar tempo com o Pai, mano. E aí ele em 2 minutos resolveu o problema. Nós passamos 2 minutos com o Pai e 4 horas resolvendo o problema. Esse é o poder da oração. Nós passamos, cara, 5, 6 horas se batendo, suando a camisa e... Eu não, cara, quero gastar tempo com o Pai. Então, disciplina, ok? Mateus 6, vamos lá? Vocês conseguiram achar a canção lá que eu falei? Eu me apresento ao Senhor em oração, pois o que eu quero é intimidade com meu Pai, com muita devoção. Mateus 6, versículo 9. Aí a gente sempre vai dizer, mas eu não tenho tempo. Susana Wesley tinha 11 filhos, se eu não me engano. Eu não sei quantos que já tinham morrido. Mas ela dizia no seu diário que depois que ela botava todo mundo para deitar, mas não sei que horas que era, os 11, ela botava todos, mas eu digo assim pelo trabalho de botar 11, né? Quem tem 3 sabe, às vezes você bota um, outro está tossindo, outro está com febre, até acalmar o esquema. Ela falava que ela tinha que passar 2 horas. E às vezes porque a correria era muito grande, durante o dia ela tinha que orar, então ela tinha um método muito legal, por isso que os metodistas. Ela tinha um avental, quando ela jogava o avental no rosto, os filhos sabiam que ela estava orando. Aí de quem interrompesse. Apanhava. Tinha um filho que chegava, mãe, pedisse uma mamadeira. Quando ela jogava o avental... Então é muito legal, cara. Mateus 6, 9. Portanto, vocês se relacionarão com Deus assim: Pai nosso que estás nos céus. Isso é muito maravilhoso, cara. Nós temos que se relacionar com Deus sabendo da onde Ele governa, aonde Ele está. Infelizmente, nosso relacionamento é muito baseado na terra. Oh Deus, olha o que eu estou passando, Pai. E a gente fala da terra, e tem até a igreja que fala assim, Deus entende você. É verdade, Deus entende, mas Ele quer que você comece a entender Ele. Então a realidade de um Pai nosso que estás nos céus, aqui não está dizendo que Ele está longe, está dizendo aonde que Ele está. Ele está acima dessa realidade aqui, ó, dessa circunstância. Ele governa dos céus. É o que o salmista diz no Salmo: eleva os meus olhos para os montes. Ele olhava lá todos os sacrifícios que as pessoas faziam aos deuses. De onde me virá o meu socorro? Daí ele respondia: o meu socorro vem do Senhor, que fez os céus e a terra.
Então essas declarações, elas estão mostrando assim, o salmista diante de todas as dificuldades, olhando que as pessoas tinham suas divindades, relacionamento, mas o Deus dele tinha um currículo, fez os céus e a terra. Nós temos que se relacionar sabendo que nós temos que subir para a realidade dos céus. Senão não adianta querer trazer Deus para a realidade da terra. Oh Deus, o Senhor sabe, Ele sabe de tudo, mas está na hora de eu começar a entender de onde Ele está. Depois Ele vai dizer por quê, porque eu tenho que trazer essa realidade. Meu Pai está nos céus. Aqui, cara, eu sei que é treta, sei que é complicação, sei que são feridas emocionais. Pode ver, porque a gente tem que trabalhar nas pessoas, porque as pessoas estão na terra. Mas onde está o meu Pai? Eu tenho que entender isso. A oração, Ele está me chamando para um relacionamento, Ele está dizendo, sobe de nível, cara. Lembra de João? João até capítulo 4, ele vê toda essa realidade da terra e ele se desespera. E ele vai vendo as coisas do Apocalipse. Chega uma hora que Deus fala, tem que chamar esse cara aqui, senão ele vai ter um ataque cardíaco. Sobe para cá e eu te mostrarei as coisas que hão de acontecer. Fala, deixa eu salvar esse cara. Se esse cara ficar desse jeito que ele está olhando as coisas, ele vai morrer, cara. Porque ele chorava, ele estava desesperado, a coisa está feia mesmo. Mas ele falou, sobe para cá. A oração, o relacionamento é Deus dizendo, cara, sobe para cá. Não sei, sabe esse lugar? Não sei se a igreja subiu, se o céu desceu, que os caras cantavam lá do Padre Marcelo. Cara, a oração, nesse lugar, você vai sendo arrebatado aos poucos, você vai entender, você fala, entendi. Você, cara, nosso Pai está nos céus, é uma outra realidade. Sabe? A nossa realidade aqui não é a verdade, irmão, é o Matrix. Vocês assistiram Matrix? É o Matrix, cara, nós estamos brincando aqui, cara. Igual quando nós, sabe? É como a oração, como aquele bagulho que entra aqui, ó. Depois que nós aceitamos Jesus, nós tomamos uma pílula, cara. Nossos olhos se abriram, cara. Não sei se você já assistiu Matrix nessa perspectiva. Cara, nós estamos enxergando coisas e Deus quer nos levar, mano, para esse lugar. Nós não estamos aqui de bobeira, cara. Nós estamos sentados nas regiões celestiais com Cristo Jesus. Nós somos co-herdeiros com Ele, nós temos uma herança dos santos. Tudo isso só vai ser entendido na oração. Por isso que Paulo era um cara que tinha todo esse entendimento. Um cara que foi até o terceiro céu, né? E viu coisas inefáveis. Se alguém podia escrever um livro, A Divina Revelação do Céu, era Paulo. Mas ele falou, cara, eu fui proibido. Eu ia mais complicado que explicar. Era para ele. Todos nós precisamos ir para esse lugar. Ele guardou 14 anos esse segredo, cara. Hoje, se a gente vê um anjo, a gente já escreve um livro e já sai por aí fazendo campanha. Paulo ficou quietinho, cara, porque a intimidade não é exposta. Ele só contou um dia ali porque Deus permitiu. E ainda conta meio assim, conheço um cara aí, não sei se na carne ou fora da carne, que viu coisas, cara, ele entendia essa realidade. Por isso que, cara, ele não tinha a vida dele por preciosa, cara. Quando você, cara, é conectado, um homem de oração, cara, nada pega ele de surpresa. Paulo uma vez acordou assim, meio, vai tomar um banho, rapaziada. Chegou o profeta Ágabo, falou assim, o dono desse cinto aqui, vai ser preso, vai acontecer isso com ele. Tem uma profecia. Todo mundo começou a chorar, e Paulo falou, não, galera, já estou ligado nisso. E eu estou preparado não só para isso, mas se eu preciso morrer por essa causa. Então eu falo, que o cara ora, mano. O cara já sabe das coisas. O Pai já vai contando, já vai preparando ele. É tão gostoso isso, cara. Pai nosso que estás nos céus. Então eu vou entendendo essa realidade celestial. Eu vou entendendo as coisas do céu, cara. Eu vou entendendo o que esses 24 seres estão vendo. Cara, eu vou entendendo porque eu estou indo lá também. É umas visitinhas, sabe? Uma saidinha pro céu. Eu vou entendendo o caráter do Pai. Cara, não adianta. Eu sei que a gente aprende no seminário a doutrina de Deus, os atributos de Deus. Tudo isso é maravilhoso, mas na verdade você vai entendendo mesmo na oração. Que Ele é santo de verdade. Estando diante dEle. Você vai conhecendo uma pessoa ali, na intimidade. Eu conheço o Silvio Santos. Conheço, posso pegar, entrar no Wikipedia ali, ver Silvio Santos foi um camelô e venceu assim, a família Bravanel, Às vezes tem pessoas que conhecem Deus assim. Agora a oração seria como se o Silvio Santos chegasse, cara, agora me ligasse, falasse, cara, vem morar comigo, vamos andar junto. E eu começasse a andar daqui 5 anos, eu viesse aqui e falasse, cara, eu conheço o Silvio Santos. Não foi o que Jó falou? Antes, eu te conhecia de ouvir falar. Começa com informações.
Irmãos, nós temos que entender, entenda o que eu vou falar. A Escritura é preciosa. Mas o problema de Israel nunca foi a falta da Escritura. Foi a falta da palavra de Deus. Os dias de Samuel eram dias assim. Diz que a palavra do Senhor, a revelação, a visão, elas eram raras. Mas a palavra sempre estava lá, dentro lá havia lei, estava lá, quem quisesse ler, o culto acontecia normalzinho, tudo certinho. Mas eles não conseguiam, cara, transformar a Escritura em palavra de Deus, não havia. Nós estamos assim, às vezes, cheios de informações, mas nunca entendemos porque está faltando esse lugar. Agora vamos falar dos irmãos do passado. Eles tinham bem menos informações que nós. Pode estudar, cara, 50 anos atrás. Os caras falavam Jesus. Mas, cara, os caras conheciam Jesus, mano. Não estou dizendo, não estou pregando a ignorância, mas o zelo tem que estar junto com o entendimento. Zelo, coração aquecido, entendimento, uma mente iluminada. Cara. Mas agora, se o cara tem entendimento e não tem zelo, cara, é pior se o cara tem zelo e não tem entendimento. Que quem tem zelo, pelo menos, sem saber, Deus vai dizer para ele, não faça isso, ele não vai fazer. Eu não sei porque eu faço, mas eu senti um... Agora, o cara que tem entendimento, mas não tem zelo, cara. Então, esse é o nosso Pai que está nos céus. Nós temos que entender essa realidade. Nós temos que fazer essas visitinhas no céu. Nós temos, cara, sabe, esse ambiente de glória em glória. Esse ambiente onde os meus olhos são desvendados. Esse novo e vivo caminho que está aberto. Cara, você estuda o tabernáculo. Você, cara, eu sou péssimo em Velho Testamento. Eu estudei essas coisas uma vez e estou fora. Mas é tudo lindo, é um caminho. Tá, é maravilhoso, mas em Cristo está tudo aberto, cara. Se eu quiser construir um puxadinho lá dentro dos santos do santo e ficar lá, eu fico. Então eu não preciso mais, cara, ficar ali de lenga-lenga. Eu não preciso mais achar que é só para um homem. Ou não, o sumo sacerdote entrou, cara, ele abriu esse caminho. Então é muito lindo isso, cara. Então você entende o lugar que é para nós estarmos. Teu quarto se transforma nessa conexão entre céus e terra, como eu disse de Jacó. O Senhor está aqui e eu não sabia. Se abre um portal, igual a caverna do dragão, né? Se abriu, cara, um portal entre céus e terra. Isso se chama oração. Não estou pregando oração mística, forte, de pé, o clamor. Não, estou falando, se a gente tiver uma postura a partir de hoje, vai começar a acontecer isso com a gente. Fechou. Nosso Pai que estás nos céus. Entendendo o céu, começa a desdobrar algumas coisas. Santificado seja o teu nome. Uma frase muito mal entendida, né? Isso aqui não é uma reza, não é para me orar assim, oh Deus, santifica o teu nome. É exatamente o que nós acabamos de orar aqui, pelo irmão Malafaia. O nome de Jesus, o nome de Deus, é uma coisa. Deus é outra, sua pessoa. Deus, ele não é mais santo ou menos santo. Isso aqui parece, às vezes as pessoas pensam que nós estamos fazendo uma intercessão para dar uma forcinha para Deus ser santo. Não, Deus é santo. O problema é o nome dele. Essa passagem está ligada com Ezequiel. Quando Deus diz assim que vai pôr um coração de carne, vai tirar o de pedra, lembra? Olha, leia lá todo o capítulo, ele está dizendo assim, eu mesmo reivindicarei a santidade do meu nome. Porque o meu nome está... Ele diz por que o nome dele está embaçado. Porque vocês não viveram de uma maneira adequada, eu tive que espalhar vocês nas nações. Então como que Deus santifica o nome dele? Através do seu povo. Por que eu oro? Na verdade, sabe como que eu santifico o nome de Deus? Quando eu sou santo. Como que o nome de Deus está no Brasil hoje? Jesus, vamos falar Jesus, né? Jesus é Deus. Jesus é santo. Mas as pessoas, cara, Jesus é pastor. Como que eles falam? Pequenas igrejas, grandes negócios. Não sei o quê. O nome de Jesus está sendo envergonhado. Pode ver quando um homem de Deus vai num programa de TV. O nome de Jesus é... Nós estamos aqui, os caras recebem com aquele temor, igual Pilatos, igual Herodes. Os caras falam, meu Deus, cara, teme esse cara porque ele é um profeta. Não, você vê os caras fazendo piadinha, tirando sarro. Ali não é o cara, é o nome de Jesus. Por quê? Porque nós, o seu povo, estamos vivendo de uma forma. Agora a igreja de Atos não. Caía na simpatia daqueles que não queriam, tinham temor. Falavam, mano, mexer com esses caras... Entendeu, irmão? Não estou dizendo que todo mundo vai se converter, o Brasil vai ser de Jesus, não. Mas as pessoas, o nome do nosso Pai, santificado seja o teu nome, não é uma oração para Deus, é uma oração para nós. Jesus está ensinando, galera, oração, relacionamento. Agora Jesus foi a expressão exata do ser do Pai.
Jesus, quem via ele, via o Pai. É isso que ele está falando. A oração, nós vamos santificar o nome do Senhor, porque nós seremos transformados. Ele fala, eu mesmo vou tirar o coração de pedra e vou pôr o de carne, e assim eu vou reivindicar a santidade do meu nome. Eu vou trazer vocês de volta. As nações vão olhar de novo. É assim que Deus santifica o nome dele. Então nós cantamos, santificado. Nós estamos cantando para nós mesmos, dizendo, Deus, nós vamos tomar vergonha na cara. Se o meu povo, que se chama pelo meu nome, se humilhar, orar, a minha face buscar, se converter dos seus maus caminhos, está tudo com a gente, não é com ele. Então ouvirei do céu, perdoarei os seus pecados, nossa, e sararei a vossa terra. Estão entendendo como que Deus santifica o nome dele? Como que Deus santifica o nome dele numa família? Quando o cara se arrepende, cara, começa a parar de tratar a mulher mal, entrar no site pornográfico, tratar bem, todo mundo vai olhar e vai dizer, nossa mano, glória a Deus, olha que família. Então a oração, cara, esse relacionamento que me transforma, vai santificar o nome do meu Pai. Jesus disse isso, Mateus 5,16, que os homens vejam as tuas boas obras e glorifiquem ao Pai de vocês que está no céu. Como que nós glorificamos a Deus? Não é glória, 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 glória. Não, é assim, com as boas obras de justiça, a qual de antemão Ele preparou para que andássemos nelas. Nós não somos salvos por obras, mas Apocalipse diz que o linho fino, o vestido da noiva, ele é tecido pelas obras de justiça dos santos. A noiva vai sendo preparada, vai sendo adornada, vai sendo, quando ela começa a santificar o nome do Pai. Sede perfeitos, como perfeito é o vosso Pai Celeste. Jesus estava dizendo, vocês são o cartão de visita do teu Pai. Você entende por que Deus está chamando a gente para esse lugar? Porque não é uma mudança moral. Cara, esse dia eu estava voltando de viagem, o Hare Krishna me abordou lá, cara, quase que eu me converti, cara. Pô, o Pia largou tudo, cara, largou as paradas, tá ali, ó, na pura, mano. Ou um livrinho dessa grossura, fazendo uma oferta voluntária. Eu falei, eu também, você deu uma oferta, vamos trocar. Então. O cara tá na pura, só que, cara, é uma mudança moral. Eles servem 300 refeições por domingo lá em Curitiba, o dia que você comer uma comida vegetariana, vai lá no culto deles, lá de graça, de graça. Os caras, uma mudança moral violenta, sabe? Só que o evangelho não é isso. Não é uma mudança moral, parar de beber, fumar, catar as minas, caminhar 1 hora por dia, não tomar coca. Cara, é o caráter do Pai sendo implantado em nós, cara. E isso precisamos de relacionamento, oração. O caminho é, venha o teu reino. Então eu vou para o céu para agora poder trazer o céu para a terra. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Venha o teu reino. Sabe, irmãos, eu não estou aqui criticando, mas parece que a gente inventou o departamento da intercessão, cara. Não existe esse ministério na Bíblia, cara. E depois nós vamos ver que existe a oração intercessória, mas é todos nós. Sabe o que é intercessão? Intercessão é se colocar entre. A oração é esse lugar, entre céus e terra. É alguém que se coloca na brecha. Isso é intercessão, é vida prática, é a oração. Nós podemos orar aqui agora. Venha o teu reino, Senhor, vai vir mesmo. Só que nós vamos estudar isso, que a intercessão é uma oração responsabilizadora. Eu tenho que dizer que eu estou me colocando. Como que o reino de Deus vem? Lucas 17:20. Jesus diz assim, não acredite, cara, se disser assim, o reino de Deus está aqui, vamos lá para, agora em Manaus, tem um profeta lá, vamos lá, o reino chegou. Vamos para Jerusalém, está em Jerusalém agora. Não acredite nisso. É lá na igreja sede, é lá na conferência que o DH está... Não, tudo mentira isso. Porque o reino de Deus estará dentro de vós. Então esse governo que vai nos conquistando, começou lá no dia que nós fomos salvos, nós saímos do império das trevas e automaticamente nós nascemos de novo, lembra? Filhinho lá imaturo, mas automaticamente nós fomos transportados do império das trevas para o reino do Filho do seu amor. Agora nós temos que aprender a viver nesse reino. Né, Piazada? A vida inteira nós aprendemos a viver no império das trevas. Lá nós já sabemos tudo. Como que funciona, quais são as leis da rua, qual que é. Cada um de nós sabemos onde nós estávamos no império das trevas, qual região a gente morava lá. Agora, do dia para a noite, nós estamos no reino da luz. Só que agora nós temos que aprender a viver nesse reino. Por isso que o Novo Testamento vai instruindo. No reino de Deus é assim. No reino de Deus, lembra que lá era assim, mas agora aqui... Pode ver, o trabalho de Paulo é esse.
Antes vocês viviam assim, vocês conhecem bem isso. Só que agora, meus filhos, saiam disso aí, entrem nisso. Antes vocês tinham essas obras, mas agora nós temos que aprender a desenvolver. Então, como que o reino de Deus vem? Como que é a intercessão mesmo? É eu dizendo, Deus, eu estou aqui, ó. Esse relacionamento, eu vou sair de lá, sabe, com as coisas do reino, e eu vou praticar elas, eu vou viver elas. O reino vai vir na minha família, no meu trabalho. Eu acredito em tudo isso, mas vai vir através dessa mudança que está acontecendo em mim. Então, aquele que rouba não vai roubar mais. Então, o reino de Deus chegou. Antes, o Paulo diz, agora com as suas mãos vai ter que aprender a trabalhar. Eu gosto desse versículo, que a gente que lidar com os loucos, cara, como é difícil. O cara que metia uma fita, o cara que passava a mão. Imagine um político se converte. Vocês imaginem, cara, se o Lula se converte amanhã, cara, alguém prega o evangelho, ele se arrepende, cara, ele vai ligar, ele vai chegar a uma coletiva e dizer, Sérgio Moro, me leve, cara. Cara, imagine, cara, que comoção nacional o evangelho é assim. Dizer, não, cara, e agora eu vou contar para vocês como é que as paradas. Foi o que o Zaqueu fez. Aí eu vou olhar e vou dizer, cara, o reino de Deus está aí. As pessoas, cara, quantas pessoas? Vocês entendem como que o reino de Deus vem? Ele vem assim, vem o teu reino, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Por que eu oro? Para entender o céu. Agora eu vou dizer, agora essa vontade tem que vir aqui. Claro, guardadas as devidas proporções. O próprio Jesus, na primeira vinda dele, ele não implantou na plenitude o reino. Ele dá sinais, ele governa sobre a natureza, ele dá sinais daquele governo milenar que nós vamos ter, que eu também não sei como que é, só sei que vai ter. Mas nós podemos fazer a mesma coisa. Por isso que daí um homem de oração, um homem de relacionamento, ele vai entender, cara, que como que os céus é, e ele vai ser assim. E aí vem o teu reino, seja feita a tua vontade. Então eu não oro, cara, para fazer a minha vontade, para determinar a minha vontade, mas para entender qual é a vontade do céu e trazê-la para a terra. Então eu me relaciono com Deus, cara, para descobrir isso. Então isso é maravilhoso, cara. Agora a gente não, a gente dobra o joelho para orar, para dizer, Deus, seja feita a tua vontade, tanto na terra como no céu. Aqui na terra, como ela é no céu, ela é plena. Eu vou me disponibilizar, eu vou me relacionar com Deus a ponto que eu vou ser um veículo, que a vontade dele aconteça. Então por isso, irmãos, que nós fazemos justiça, né? Porque o reino dos céus é paz, justiça e alegria no Espírito. Cara, por isso que o cara que tem o reino dos céus, ele começa a viver os padrões do reino, ele vai entender, ele começa a virar uma pessoa desprendida. Porque ele fala, cara, eu não vou mudar o mundo, mas aqui vai vir o reino. Então do meu lado, aí as pessoas começam a vir o reino. O pão nosso de cada dia, do dia a dia, dai-nos hoje. Provisão, nós falamos disso ontem. E dia a dia, aqui o Pai está nos ensinando o verdadeiro pão, né? O pão nosso, o Pai é nosso, o pão é nosso de cada dia, ensinando para nós que o relacionamento é diário. Deus tem capacidade, ele não podia já mandar uma... Você não corou assim, por que o Senhor não manda já um dinheiro e resolve tudo? Cara, ele está ensinando a gente esse relacionamento. Ele não é um pai igual a gente. Eu aprendi isso com o pastor Valdeci também. Quando o teu filho chega e pede algo, você fala assim, filho, vamos ver, se entrar o dinheiro lá, se entrar a oferta, eu vou comprar. Errado. Nós estamos ensinando para o nosso filho que o Senhor da nossa casa é o dinheiro. Então quando ele crescer e quiser ganhar dinheiro, vamos supor que ele se torne gospel. Aí ele fala, papai, vou entrar numa banda gospel. Não, filho, mas não é de Deus. Não, papai, mas lá vai ter um... Porque eu ensinei a vida inteira para ele que quem manda lá em casa é o dinheiro. Se tem dinheiro, eu compro. Se não tem, papai não pode comprar. Ou se ele virar um vida louca, um dia ele vai chegar com umas pistolas, vai dizer, o que foi, filho? Não, vou fazer umas fitas, pai. Eu quero ter aquele cordão de MC eu vi que as minas só namoram o cara que tem um... Eu vou dizer, não, filho. Eu falo, não, pai. O Senhor sem saber me ensinou que o mamão é que manda aqui. Olha o nosso Pai do céu que poderia dar já tudo estoque, dizer, filho, fique tranquilo. Ele nos ensina a viver cada dia com a porção diária. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Cara, tanto provisão material, mas eu acredito espiritual, porque um dia Jesus usou esse termo do pão e falou assim, o pai de vocês comeram maná no deserto. E eles morreram. O maná era uma provisão espetacular. Imagine, caiu um pãozinho do céu. Só que eles comeram. Isso era uma maravilha. O nome maná é espanto, né? Mas eles morreram.
Vocês têm um pão melhor. Ele falou, eu sou o pão vivo que desceu do céu. Aquele que come de mim, o pão nosso de cada dia dai-nos hoje. Relacionamento diário, em todas as áreas, dependência, aprender, crescer com Ele, confiar nele, ver. É isso, Ele poderia, cara, só que Ele sabe que nós se perderia. Nós somos pais ruins. Quando diz lá assim, qual filho, né, que pediria pão e o pai daria pedra, ou pediria peixe e o pai daria uma serpente. Já viu o que ele está falando? Quanto mais eu não vou negar o Espírito àqueles que pedirem. Ele está falando do Espírito Santo, cara. Não está falando que eu vou pedir para Deus um carro, Ele tem a obrigação de me dar. A gente, olha aqui, ó, nós que somos maus, não é verdade? Se meu filho, o pregador fala, se meu filho tem vontade de uma coisa, qual pai que tendo condição? O cara, é verdade, então nosso pai tem condição de tudo. Não é disso que ele está falando. Ele está falando do seu Espírito. O melhor que o pai tem foi, filho, eu quero te dar diariamente, sem medida, meu Espírito. Esse relacionamento. Agora as outras coisas, é o pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Relacionamento diário. Eu entendo que a oração ela tem um legado, ela tem um depósito, tudo isso. Mas eu tenho uma frase, a oração de ontem não serve para hoje. O relacionamento de ontem, eu quero hoje, cara. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Todos os homens que eu conheço que têm uma vida avivada, que têm uma vida gostosa, o segredo é, que está lá nos 12 passos, não sei se você faz no grupo lá, mas é muito bom, só por hoje. Hoje eu vou ser santo, hoje eu não vou pecar, eu tenho que estar preparado, hoje Jesus pode voltar. É isso que faz a gente viver. O pão nosso de cada dia, dai-nos hoje. Reflete o que ele falou lá no começo. Tem que ter que os primeiros versículos é como se fosse... Não sei se é introdução, mas é igual tem um método de ensino que a pessoa fala aqui, aí no final, depois ela destrincha. É tudo isso. Então, provisão está ali. No versículo 12 está o nosso. Perdoa os nossos pecados, assim como nós perdoamos aqueles que nos ofenderam. Olha como ele leva a sério. Lembra que eu falei que o relacionamento aqui reflete aqui e o daqui reflete lá e vice-versa, tudo se mistura. Jesus está condenando nós aqui, ó. Cara, por que às vezes, o que é o relacionamento com Deus se não tiver o perdão? Ele falou, cara, não existe relacionamento sem perdão. Se todo momento Deus não tiver essa misericórdia de se compadecer de nós, se isso não se renovar, se através de Jesus isso não acontece, nós estamos perdidos. Só que agora tem uma condição, a gente está falando assim, o amor de Deus é incondicional, é verdade, mas também é, porque aqui ele está colocando uma condição, ele falou, ó, vai ser perdoado as tuas dívidas, se você perdoa os teus devedores, assim como você perdoa, na mesma medida que você medir, você será medido. Está falando disso que nós falamos ontem. Às vezes o nosso relacionamento com Deus está empacado porque nós estamos empacados com o nosso próximo. E não nos deixe cair em tentação. Lembra que nós falamos da proteção? Está aqui. Pai, me protege. Cara, é tão gostoso que não venha tentação sobre nós que nós não pudéssemos suportar. Você tem um pai que nos protege. Você pode ver que os níveis de coisas que aconteceram no começo da nossa conversão, não é? Parece que Deus nos protegia de uma forma, mano. Você pedia um sinal assim, brotava uma árvore dentro do teu quintal. Hoje você, cara, fala, oh Deus, usa um não vem, cara, porque agora você cresceu. Eu falo, não posso mais fazer isso. Ele nos protege, ele deixava no começo, né? Vinha uma situaçãozinha, vinha umas paradas. Hoje são coisas maiores, coisas, porque ele fala, você suporta, você tem que crescer, o desafio é o crescimento. Então ele não nos deixa cair em tentação. Isso não é proteção, irmãos? Às vezes eu tenho medo, eu falo, Deus, será que eu vou dar conta, cara? Eu tenho medo, cara. Só que eu lembro que Ele é meu Pai. Ele não vai me deixar. Se eu realmente, Ele está ensinando para nós, relacionamento. Se você está ali, oh Deus, Ele não vai me deixar cair em tentação, mas me livrará do mal. De não me tirar do mundo, não me tirar do sofrimento, mas me livrar do mal. Jesus nos cobriu com uma intercessão, dizendo assim, Pai, não peço que tire eles do mundo, mas livra-os do mal. Então não é que vai vir uma tempestade, aí você vai ver só uma casa assim, ó. Oh, mas aquele cara é crente, daí o ímpio, a casa da esquerda foi, não, a casa dele vai entrar na dança também, só que ele vai ser livre do mal, daquela circunstância. Deus não vai tirar a gente do mundo, nós estamos fadados, o sol nasce para o ímpio, para o justo, a crise pega um, pega outro, o crente fica doente.
Quando a confissão positiva entrou no Brasil, começou a se pregar que não. Acho que foi em 1992, 90. Caio Fábio escreveu um livro. O privilégio de poder dizer está doendo. Procure esse livro. Vai no sebo que você acha. É um livro, daí tem um band-aid, assim. É um livro bem tosco, assim, porque não tinha muito capa bonita. Mas ele foi o primeiro cara a voltar a dizer não, cara. Mas nós temos que entender que o que ele vai nos livrar é do mal. Do mal que há. Ele não vai nos livrar do mundo, mas do mal ele vai, porque o Pai está com a gente. Você vai andar pelo vale da sombra da morte, mas eu vou estar com você. Ah, cara, se ele está com a gente, você vai estar na cova do leão, mas eu vou estar lá. Vai acontecer, cara, coisa extraordinária, mas o mal, ele vai nos livrar. Paulo morreu perdendo a cabeça, mas ele foi livre do mal, porque antes de morrer, as declarações que ele faz, cara, eu já vi cara tirando férias em Cancún, que não consegue falar o que Paulo falou. Sabe, das situações, ele vai nos livrar do mal, ele vai nos dar o bem. Todas as coisas cooperam para o bem, então ele está explanando. Isso que eu tenho que relacionar com Deus, sabendo que ele vai me livrar do mal, porque teu é o reino, o Senhor está no controle, o poder e a glória para todos sempre. Amém. O Senhor está no controle. Eu me relaciono com Deus, cara, sabendo que Ele está no controle. Isso não quer dizer que eu não posso orar, não posso pedir, não posso espernear. Você pode fazer tudo, mas no final saiba. Tá, vamos já entrar nisso. Você vai entender algumas coisas que parece que, pô, mas então não estou entendendo. Mas você vai entender. Por que existem vários tipos de oração? É para nós, irmãos, não é para Deus. A oração é o nosso aplicativo. É o WhatsApp, é o melhor que nós podemos fazer hoje. É o melhor. Lá no céu, cara, você vai entender o que é oração. Quando nós estiver sentado com ele, trocar ideia, e ler o texto com ele, tirar umas dúvidas, e sair passear, e nadar. Tudo que você vai estar fazendo no céu é oração. Aí você vai entender o que eu estou falando aqui. Mas pode começar aqui. Amém? Então tá. Vamos agora fechar a Bíblia, vamos para o nosso quarto. Ó, pastor, eu nem sei se eu vou vir nos cultos mais, porque agora eu vou restaurar o meu quarto. Ok? Isso é uma verdade. Só que eu queria encerrar essa manhã com a importância da oração coletiva. Então, por que a igreja faz reuniões de oração? Por que toda a Bíblia você vê isso? Por que Deus se agrada disso? Se tudo parece que Jesus falou que é lá no secreto. Porque as pessoas vivem essa crise. Tem pessoas que estão, não, mano, meu negócio é lá, nem vou contar para ninguém, o negócio é aqui escondido, Deus não gosta. A pessoa interpreta as coisas erradas. Então vamos tentar ver a outra metade da laranja. Isaías 56. Vamos lá bem rapidinho. Porque agora a igreja, como essa casa educadora do reino dos céus, esse centro, ela vai ter que levar as pessoas. E as coisas se completam. A oração pessoal te leva à coletiva e a coletiva tem que te levar ao pessoal. Isaías 56. Agora é uma palavra de direcionamento congregacional para que a gente possa... Se você perceber, Deus está restaurando os turnos de oração em todo o mundo. Isaías 56. Eu não vou ler todo o capítulo, eu queria ler e falar um pouco do contexto, mas vamos já no... Isaías 56, 7. O contexto, só para você entender, do Isaías 56 é a bênção daqueles que guardam o sábado, né? Daquele dia do Senhor, de tudo que nós estamos falando aqui, dessa dedicação a Deus. Aí Jesus vem, ele interpreta. Toda a lei era sombra. Então na lei as coisas eram bem regradinhas, bem quadradinhas. Lembra quando nós falamos do dízimo aqui e tal? Não que estava errado, é que era pedagógico, que, né? É a base. É igual a criança tem que aprender as 4 equações ali, senão depois tudo que ela vai aprender de matemática ela vai se bater. Então a lei é aquilo ali, ó. Tá, por isso que era tudo certinho, não faça isso. Mas depois quando Jesus fala, eu sou o Senhor do sábado. Quando ele diz o sábado, chegou uma hora que os caras acharam que o homem tinha sido criado por causa do sábado. Ele falou, não, você tem que entender que era relacionamento, é vocês. Quando Deus criou o sábado, é por causa que Ele quer vocês. E Ele vai explicando e fala, meu pai trabalha. Aí Jesus começou a mostrar que o sábado dele era todo dia, toda hora. E aí se entendível. Então isso aqui
essa casa de oração que era só no dia do culto congregacional, agora nós temos que entender que é esse relacionamento. Então, é bem maravilhoso. Mas o contexto é esse. Mas isso não quer dizer que não tem que ter um dia. É igual eu estou explicando para vocês, que oração é relacionamento. Então todo dia eu estou com Deus. Então eu posso comer cheeseburger. É verdade. Mas isso não quer dizer que não tem aquele momento que você separa. Porque isso vai nutrir aquilo. Então a igreja também tem pecado nisso. As pessoas hoje elas faltam o culto como quem, não, é porque... Cara, não, é o dia do Senhor. Eu tenho que entender, cara, que eu tenho que ter... Sabe, então assim, uma coisa nutre a outra. Isaías 56, 7. Também os levarei ao meu santo monte. Olha que gostoso, cara. Eu não sei, cara. Esse texto não tem a ver com o que nós estamos falando. Também os levarei ao meu santo monte. Imagina ele pegando na nossa mão. E os festejarei. Olha, Deus celebrará, gente, na minha casa de oração. Os seus holocaustos e os seus sacrifícios serão aceitos no meu altar. Olha Deus dizendo: porque a minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Olha que declaração linda. E Jesus, lembra quando ele virou lá, ele fez aquele sarceiro com os cambistas, ele declara esse texto dizendo assim: cara, meu pai tinha um desejo. Olha o zelo de Jesus, cara. Que esse zelo volte a entrar no nosso coração. Jesus se indignou porque a expressão cultural do, o templo, ele estava sendo tudo menos o que Deus desejava. Parece, cara, que essa mensagem é muito atual com os dias de hoje. A igreja virou tudo. Eles dizem que a igreja é hospital, que a igreja é... Mano, a igreja é tanta coisa hoje, cara. É reunião dos empresários. A igreja quer servir, sabe? Ela quer ser um self-service, ela quer dar... Mas, irmãos, o Pai, o desejo de Deus sempre foi que a sua casa se destacasse por uma característica: oração. As pessoas já estão passando e dizem: o que é aquilo ali? Aquilo é uma casa de oração. A minha casa será chamada casa de oração para todos os povos. Irmãos, agora vamos dizer a verdade. Quando Deus começou a ministrar isso, a gente criou esse estudo quando a gente implantou os turnos de oração na igreja. Eu falei: galera, nós estamos errados. A nossa geração, ela tem um mito. Isso é um mito. Os antigos não têm esse problema. Se eu estiver mentindo, a pastora pode me dizer. A nossa geração tem. Que a oração individual é mais importante do que a oração coletiva. Antigamente não, eu lembro. Eu me converti há uns 13 anos atrás. Nós ansiávamos pela terça-feira, que era o culto de oração. Nós íamos com uma expectativa que Deus ia fazer alguma coisa, que havia um poder, mano, até místico. Quando a gente dava a mão para o nosso irmão, eu lembro, tinha uns tapetinhos lá na igreja que eu me converti. E aí quando nós chegávamos no culto, já pegava o seu tapetinho. Daí primeiro cada um se jogava num canto, mas daí tinha aquele momento que o pastor chamava todo mundo perto do altar, da mão, batia. A gente tinha essa ingenuidade. Hoje, não, cara, nada a ver, cara. Eu e Deus. A nossa geração é assim. Posso contar uma coisa? Pode contar, pastor. A gente, alguns dos que são pastores aqui, mais antigos, a gente se reunia no porão lá na igreja para pedir caixinha do suco do Senhor Jesus. E sempre, o pessoal estava sempre lá, Deus lá orando, né? E aí um dia a pastora Miralina com o Marcelo foram viajar, consagraram óleo, e a Vera pegou, sobrevoaram o caixinho do suco e largaram óleo, e pedindo o caixinho do suco do Senhor Jesus. Teve uma reunião, o prefeito teve presente e entregou o caixinho do suco do Senhor Jesus. Aleluia. Mais tarde, né? Isso aí Ixi, acontecia, cara. Acontecia, a gente orava por cada cadeira da igreja. Nós fazíamos loucura do culto de jovem. Deus, amanhã o cara que sentar aqui, se ele estiver endemoniado, o outro concordar, porque há um poder na concordância, cara. Nós vamos aprender isso. Então, eu falei da individual, é importante, tem que ser feita. Mas às vezes essa vai impulsionar essa. E às vezes, cara, essa vai impulsionar a outra. Elas são maravilhosas. Então a minha casa... Então ele fala: não, por que eu vou vir na igreja? Eu posso orar lá em casa. Ó, Jesus disse. Aí eu pego os versículos, distorço. Só que agora eu quero mostrar para você que a mesma verdade da vida particular tem que ser no coletivo, porque o Pai é nosso. Se o Pai está sendo meu, cara, eu não estou atingindo o relacionamento que Ele quer. Então nós vamos entender isso. Então a nossa geração, e pode conversar com os antigos, eu gosto do crente antigo, irmão.
Eu tenho sentado com os tiozinhos, com os pastores das antigas, mano. Sabe, eu quero voltar a ungir as cadeiras, eu quero fazer o que os antigos faziam, cara. Porque a nossa geração é popetchen, cara, é egoísta. Sabe, é amante de si mesma. Na nossa geração há um mito que a oração individual é mais importante que orarmos juntos, mas não. São iguais. Na verdade, elas se completam. Mas a cultura do eu tem abandonado o nós em oração. Então hoje nós temos a cultura do eu. Por isso que é mais gostoso orar sozinho. Ali eu não tenho que dar satisfação para ninguém, ali eu falo o que eu quero, ali eu... Então, você entendeu que o relacionamento é simples como pai e filho, você entendeu que é uma vida escondida, só que agora eu quero falar a importância da oração coletiva. Das nossas reuniões de oração. Uma coisa muito importante, a oração individual é mais prazerosa. É ou não é? Eu gosto de orar em casa, cara, tranquilo, de cueca, no chuveiro, eu deito, eu tomo um cafezinho, viro mortal, aí eu paro um pouco. Cara, é gostoso orar em casa. Ela é prazerosa, porque eu só penso em mim, eu e Deus. Agora a oração coletiva, não sei se existe essa palavra, mas ela é mais responsável, mais responsabilizadora. Por isso que ela tem esse peso, por isso que é tão penoso, por isso que parece que é chato, parece que não está acontecendo nada. Não sei se você já teve essa sensação, falou, cara, eu venho orar aqui, nossa, sei lá, mano, que paia, lá em casa é tão gostoso, eu nem vou ouvir mais. Por causa da responsabilidade. O poder da concordância é dizer isso mesmo, é decretar coisas. Cara, é me comprometer com o que eu estou orando. É cabuloso, cara. Eu cheguei a essa conclusão, que a oração individual é mais prazerosa, mas a oração coletiva é responsabilizadora. Nós vamos ver aqui hoje só algumas referências, mas há mais referência em Atos e nas epístolas do Novo Testamento à oração comunitária do que a oração individual. Então a gente confunde muito, nós pegamos textos que falam de oração e trazemos para o pessoal, mas se você observar, todas elas são no coletivo. Paulo não escreveu carta ao Senhor Coríntio. Era a igreja de Corinto, coletiva, ainda falava, ó, o que vocês estão lendo já passa para outra igreja também, tudo ali era coletivo. Eu não sei o que a gente pensa na nossa cabeça. Todos os ensinamentos doutrinários de oração e Atos dos Apóstolos é o livro da igreja, nós temos que olhar que as orações dele não estão assim, Pedro estava orando sozinho lá no quarto, em intimidade com o Senhor. Tem uma ou outra referência de Ananias, mas falou ainda do outro cara. O resto era sempre junto. Atos dos Apóstolos poderia ser chamado do livro das orações coletivas. Então nós queremos ter uma igreja daquela, mas por que aqueles caras atingiram? Porque não era o eu. Não era um homem poderoso de oração, não era Pedro que fazia os iriguidum acontecer. Ele tinha dons, tinha talento, Deus colocou ele em lugares. Só que era uma igreja. Aqueles caras abriu a boca e pregavam, mano. Porque quando o cara estava pregando aqui, ó, tinha tido uma igreja inteira que estava orando. Deus usa aquele cara. Deus que... E nós era assim antes. Eu lembro, nós orávamos. Deus, domingo o pastor Sérgio vai pregar, Deus. Que não seja ele falando. Nós, cara, não tinha, mano. Hoje não. Hoje a gente senta e fala, vamos ver se esse cara está de Deus mesmo. Ih, esse cara não pagou o preço, não. O que ele falou não tá. Tá errado. Antigamente não, cara. A gente fala, Deus usa o nosso pastor, cara. Fala com ele, acorda ele de noite e tal. Nós tínhamos respostas, cara. Cabulosa, porque a concordância, propósito, por quê? A oração comunitária, ela está atrelada ao propósito. Ali Deus libera a bênção sempre, ordena, por quê? Porque é o poder da concordância. Concordar não é chegar assim, eu vou orar isso aqui, irmão, fala que você concorda. Deus, eu quero um camaro amarelo. O outro fala, eu concordo. Agora eu vou orar também. Deus, eu também quero um camaro amarelo. Eu concordo. Aí, beleza, ganhamos um camaro. Não, está dizendo que na multidão dos conselhos, a oração coletiva é multidão de conselho. Vai sair na oração, cara, com sabedoria. Vai, sabe, não é mais o eu. A oração individual eu posso orar o meu eu, mas a oração comunitária é o nós, é o propósito. A oração comunitária confronta o eu e o meu. Isso é um principado. O eu e o meu, cara, tem que ser derrubado. Por isso que é um poder na unidade, mas não a unidade que os pastores se unem aqui para fazer a marcha para Jesus. Só que ele tem que ter um cantor pentecostal, porque tem igreja pentecostal. Tem que ter um rap, porque o Rude é forte no rap. Eu trazer a galera do rap. Isso não é unidade. Unidade é quando todo mundo se unir e começar a orar. E Deus fala assim, ó, esse ano eles vão chamar o cantor de forró. Todo mundo fala, é verdade, Deus falou que é o forró. Aí eu abro mão, se eu gosto de rap, se eu gosto disso, se eu vou falar 5 minutos na plataforma, não importa quem vai pregar. Quando nós oramos juntos, a unidade vem.
Um era o coração dos discípulos, lembra que diz Atos? Por quê? Porque eles oravam. Então havia esse conselho, essa concordância. Salmos congregacionais, como eu disse ontem, nunca seriam escritos na nossa geração. Salmo 122, alegrei-me quando me disseram, vamos à casa do Senhor. Quando você recebe um WhatsApp, galera, terça tem uma reunião de oração, teu coração se enche de alegria? Se não se enche, é porque nós não entendemos a importância que Deus dá quando nós se unimos com os irmãos em oração. Ou vai, ih, cara, estão me cobrando. Não é nada a ver, mano, eu vou orar em casa, acho que é mais gostoso. É verdade, friozinho, joga a coberta nas costas, fica bem de boa. Sei que todo mundo aqui já ora em casa. Mas aquela pessoa que quer, fala, não, cara, alegrei-me, que bom, cara, meu irmão vai estar lá, cara. Eu vou lá, cara. Antigamente os crentes gostavam, cara. Por isso que Deus fazia tantas coisas, era ignorante. Eles faziam um monte de coisa errada, mas Deus se agraciava, porque não era o eu. Salmos congregacionais como o Salmo 133, ó quão bom, quão suave, que os irmãos vivam unidos. Que gostoso, cara. A oração individual me edifica, pessoalmente, mas a oração coletiva edifica o reino de Deus. Me edifica. Agora vamos se unir, então toda essa galera edificada, e vamos, cara, agora edificar o reino, vamos concordar, vamos decretar, vamos ter conselhos espirituais, vamos ter daquelas reuniões de oração com, ó, Deus falou isso, era assim, tremia o lugar, você vê em Atos, ó, Deus falou, era assim, cara, que os antigos cresceram, debaixo da oração, nas reuniões, estude qualquer movimento de avivamento, cara, ele está regrado às orações coletivas, começa às vezes com o homem do individual, mas começa daí, porque Deus estabeleceu isso, a minha casa será chamada casa de oração. Atos 2,42, já preguei aqui, você lembra? Eles perseveravam nas orações. Pode ler lá, vamos ler, para não achar que eu estou mentindo. Atos 2,42. E perseveravam na doutrina dos apóstolos, doutrina era uma só. Na comunhão, é uma só. No partir do pão e nas, não era na oração. Aqui o texto não está dizendo que o Maurício Lopes orava todo dia na casa dele. Aqui não está dizendo que o DH orava todo dia, era um homem de oração. Aqui está dizendo que era uma igreja, coletivamente, e não era nas orações, em todos os aspectos da oração. Estava lá, mano. Você tem que orar por ousadia, tamo junto. Você tem que orar por provisão, tamo junto. Você tem que chorar e dizer, Deus, morreu, mataram 10 dos nossos, vamos chorar junto. Vamos, orações, a igreja, o que ela fazia? Estava comendo um biscoito, oração. Estava oração. Estava jogando videogame, oração. Orações, tudo coletivo. A gente lê e fala, viu, tem que ser um homem de oração. Exatamente, mas aqui está falando do coletivo. Tudo que a igreja de Atos experimenta era coletivo. Nós aprendemos que a disciplina da palavra e da oração é vital para a nossa devoção pessoal. Mas para manifestarmos o reino de Deus, é coletivo. Nós somos o corpo de Cristo. Só que o corpo só é formado por membros. Paulo vai deixando isso claro. E os membros são interligados. Cada um funcionando, o coletivo, o homem coletivo é um homem, a igreja é um homem, que tem um cabeça, mas ela é vários membros, então a coletividade. Como eu disse para vocês, eu estava lendo alguma coisa, eu estou começando a estudar um pouco do Islã, estou tendo uma pira, mano, que eu vou ser preso um dia, que eu vou para a Turquia, bem máximo, o Senhor não me disse, eu estou querendo ganhar um muçulmano. E aí eu estava vendo o que eles falam da oração. Porque eu fui esse dia pregar em Maringá, na nossa igreja lá, e ela fica bem do lado de uma mesquita muito bonita, e o irmão lá fez uns trabalhos na mesquita. E ele estava contando para mim, cara, a gente não ora nada, mano. Cara, ele tinha que parar o trabalho dele, tinha algumas orações que ele não podia estar trabalhando na hora da oração, mas tinha outras que não. Eles querem o dia inteiro, cara. Eles têm um círculo de oração, aí as mulheres, os homens, e eles não oram sentar. Claro que eles têm muita religiosidade, mas o zelo... Cara, diz que é regrado de oração o dia inteiro, cara.
e oração coletivas e ensinos de oração. E aí eu estava lendo lá uma resolução deles que diz assim, ó, até o Islã entendeu isso. Olha como é poderoso, cara, a coletividade. Tem uma resolução que diz assim: exaltou ao 27º grau, não sei o que significa isso, a oração comunitária na mesquita. Por que eles têm isso? Diz assim: é por tudo isso que nós muçulmanos fomos chamados a se reunir na mesquita e fazer nela a oração. Para que, qual é o propósito da oração coletiva? Para que conheçamos uns aos outros. É princípio bíblico. Nós estamos querendo se conhecer. Eu acredito na comunhão, de marcar uma pizza, comer, a mesa é maravilhosa. Só que até essa comunhão é falsa se não tem comunhão de oração. Você vai sentar medindo o irmão, vai entender errado, se ele pegar um pedaço, o cara é um comilão, isso aqui. Aí por isso que tem treta, porque é uma comunhão falsa. Agora, quando a gente ora junto, e eles entenderam isso, é gerado uma comunhão no espírito. Aí eu posso ir para a mesa, aí vai ter aquela sintonia. Até técnico de futebol sabe disso. Se os caras se dão bem em campo, vai dar certo. Não adianta querer fabricar. Eles entenderam isso. Por que eles oram na mesquita junto? Porque quando eles estão orando junto, eles dizem, sem conversar um com o outro, que eles começam a se conhecer uns aos outros, a se amarem, se aconselharem mutuamente, que daí envolve uns aos outros, a seguirem na verdade e na justiça, e se armarem juntos de perseverança. Diga uau. Tudo que é verdade, cara, que está na Bíblia já. A oração coletiva faz a gente se armar de perseverança. Quantas vezes, cara, 99% das vezes eu vou para oração porque eu sei que os irmãos vão estar lá. Só, cara, não posso falhar com o Demo, cara. Cara, não posso falhar com o Linhares. Agora, por que esses caras... É um princípio. O que eles estão fazendo é errado. Mas por que eles estão avançando tanto? Por que os caras falam, mano, eu vou pôr uma bomba no meu corpo? Por que os caras do petróleo, mano, investem uma grana? Eles não dão o dízimo, não, cara. Vai ver o quanto que o muçulmano contribui. Porque eles começam a viver princípios que são verdadeiros, cara. Não importa se o cara é um mega empresário que se veste de linho, na hora da oração, mano. É a hora da oração. Na Indonésia, a polícia sai na rua, mano. Tem um amigo meu, missionário, está numa cidade. Ele falou que a polícia sai na rua, os brigadianos, quando vê um homem, que tem as orações de homem, de mulher, tem vários esquemas lá. Eu estou estudando. E quando vê um homem, vamos supor, tem um homem ali sentado tomando chimarrão e fala, ô rapaz, agora é 3 horas, tinha que estar na oração, vai. O cara tem que ir, mano, leva em 4 dos homens, imagine, cara. Fala, o que você está fazendo aqui, cara? Agora é a hora da oração. Imagine, pastor, podia contratar uns brigadianos, imagine, chegando na casa dos irmãos, você está arrumando a porta, o que você está fazendo aqui, assistindo Faustão? É a hora da oração, rapaz. Beleza. Os caras avançam, mas tudo está na Bíblia, galera, nós só temos que voltar para ela. E agora eu quero te provar. O livro de Atos é o livro das orações coletivas. Vamos abrir lá em Atos. E já fica ali que nós vamos lançar nele e aí acabamos. Atos 1. Cara do céu. Atos 1, 12. Quando você achar, diga achei. Atos 1, 12. Só a Bíblia, cara. Não precisa nem pregar. Então, voltaram para Jerusalém do monte chamado das Oliveiras, o qual está perto de Jerusalém, a distância do caminho de um sábado. E entrando, subiram ao cenáculo, onde habitavam Pedro, Tiago, João, André, Filipe, Tomé, Bartolomeu, Mateus, Tiago, filho de Alfeu, Simão, Zelote, Judas, filho de Tiago. Todos estes perseveravam unanimemente em oração e súplica com as mulheres e Maria, mãe de Jesus, e com seus irmãos. E naqueles dias, levantando-se Pedro no meio dos discípulos, ora, a multidão que estava junto era de quase 120 pessoas. Então, primeira coisa, a igreja, oração coletiva, perseverante. Já falei aqui, essa palavra significa tomar partido, comprar uma ideia. Eles compraram a ideia da oração.
E aqueles discípulos que falaram, ensina-nos a orar, eles aprenderam. E agora eles falaram, galera, vamos começar esse negócio assim. Então era 120 pessoas, mais ou menos. Alguns já tinham desistido. Vocês lembram que quando Jesus subiu era 500. Mas eles estavam ali juntos. Esses 120 viram coisas, cara. E eles estavam ali, perseverantes, unanimemente. Essa palavra é muito legal. Em comum acordo, com uma mesma paixão, com uma harmonia, com uma só mente, com um propósito. A oração coletiva, eu abro mão do... Nós vamos trabalhar pelo propósito. Por isso que nós temos que, nas nossas reuniões, ter propósito. Senão perde o sentido. A oração aqui, claro que tem aquele momento para o carro pegar, né? Cada um se joga no canto, faz um louvorzinho, mas logo já tem que ter o propósito. Senão a pessoa começa a vir e diz, cara, mas está igual lá no meu quarto. A oração coletiva é a coletiva. Então eles estavam ali com um propósito. Vocês lembram qual era o propósito? Jesus tinha falado que havia uma promessa, mano. Eles estavam ali, perseverante, com um propósito. Fechou? Vamos virar uma página, Atos 2. Então não era Pedro, não era a bispa vai pagar o preço em oração, ela vai vir aqui, vai acontecer as coisas, não. Atos 2. Maravilhoso, cara. Lembra daquele hino do Marcos Nascimento? No dia de Pentecostes, de fogo a casa encheu. Foi Deus que mandou o vento, e o vento obedeceu. Era fogo para todo lado, era brasa viva, mas que poder. Quem sabe não era o dia de Pentecostes que eu quero ver, eu quero. Olha, irmãos, Atos 2. Cumprindo-se o dia de Pentecostes, daquela festa, estava Pedrão de joelho, clamando no seu lugar secreto, amém? Ah, não. Estavam todos reunidos, cada um na sua casa, linkado por Wi-Fi. Era isso? Não. No mesmo lugar. Cara, estavam ali. E de repente, veio do céu um som como de um vento veemente e impetuoso, e encheu toda a casa que eles estavam assentados. O judeu não orava sentado, mas olha que lindo. E foram vistas por ele línguas repartidas como de fogo, as quais pousavam sobre cada um deles. Deus depositando sobre cada um, mas porque eles estavam juntos. E todos, não foi alguns, não foi os líderes, não foi quem tinha um ministério. Olha como oração, todos foram cheios do Espírito Santo e começaram a falar em outras línguas, conforme o Espírito Santo lhe concedia que falasse. Fechou. Então todos estavam reunidos, reuniões de oração, reunidos no mesmo lugar, num propósito. Era esse propósito que eles estavam buscando. Jesus falou, não saiam de Jerusalém. Nós sabemos que eles estavam ali há dias, a ponto de eles ficarem sentados. Eles estavam cansados, irmãos. Então, como eu disse, a oração não é simplesmente falar. Eles estavam ali, cara, literalmente, eles estavam assim. O judeu, cara, é que é cultural. A gente, não estou dizendo que é posição, mas a gente de boa. Mas era igual dizer que um cara da Deus é amor estava sentado, mano, orando. Então é cultural. Se o texto está dizendo isso, é detalhista. Lucas é um historiador, e dele historiou. Ele falou, cara, os caras estavam cansados, mano. Os caras talvez não estavam mais nem orando, como a gente pensa, oh Deus, começaram talvez naquele fervo, acharam que era 10 minutinhos e ia vir, né? Jesus prometeu, quem promete cumpre, mas foi passando. 1 dia, 2, 10 dias. Os caras não arredaram o pé. Eles falam de perseverança, de... Tá ali, ó. Não estavam, na verdade, não estavam nem orando mais rápido. Vamos falar a verdade, estavam assim, oh Deus. Eles não tinham um tecladinho igual a gente. Hoje é gostoso, tem um chimarrão, tem... Os caras estavam esgualepados. Mas de repente... Eu anotei uma frase, note aí. O de repente só vem para quem é insistente em oração. De repente só vem para insistentes. Vai vir um dia do de repente, irmãos. Mas de repente Deus começou. Não é de repente não, cara. Faz anos que nós estamos orando. Um dia uma irmã, a irmã Malvina. Cara, eu não conheço ela assim, mas ela é um legado lá no Jardim Aliança também. Ela é a irmã Maria da Quadrangular, ela é da Assembleia. E um dia eu fui pregar lá na Assembleia, bem novo convertido, cara, essa mulher com lágrima nos olhos.
ela falou assim, daí começamos a salvar os meninos, o LA, e foi indo, Dronali, e começou um avivamento no bairro. E essa irmãzinha chegou e falou assim: glória a Deus, vocês são resposta às nossas orações. Faz 36 anos que a gente ora. E nós não temos mais força subir essas ladeiras. 36, eu fui investigar a história dessa mulher. Eu pensei, faz 36 anos que eles oram assim, né? Tipo, cada domingo, não. Não sei se é Filhas de Sara, Rocha Inabalável, o nome do círculo de oração. Essa mulher faltou 2 dias, cara, até aquela época. Agora nem sei se ela é viva. Porque ela estava na camada mesmo, mas 36 anos que eles oram toda manhã. Hoje tem um menino lá na igreja que congrega lá, o Muca, a mãe dele é desse grupo. Ela também, ela fala: cara, eu vou chegar agora e dizer, não, cara, de repente aparecem uns piá pregando, as coisas acontecendo, mas estão entendendo, cara? A gente vai estar aqui, parece que nunca chega, mas nós estamos ali, não vamos, vai chegar um dia, cara, de repente veio do céu um som. Então, de repente, eles estavam reunidos no mesmo lugar, não era cada um na sua casa. Não era, sabe, irmãos, nós temos que passar luta para voltar a aprender o valor que tem o irmão. Alguns dizem, e é um pouco verdade, mas eu não acredito. Nessa época era tão difícil ser crente, antigamente também era tão difícil que a igreja se tornava uma terra de gozenho, um refrigério. Era tão, cara, o crente andava na rua, ele era chincalhado. Nessa época o cara era morto, então era melhor estar junto, me sentia mais protegido. Às vezes nós temos que passar luta para ver que nós não somos tão bons, não. Aí nós voltamos a ser humilde para chegar, o irmão, ora por mim, que a gente se achava o cara. Então, se precisar, Deus... Por que lá na China eles não têm problema? Lá não tem desigrejado. Até com os católicos. Mano, quem não é contra nós é por nós. Você viu os vídeos que estão mandando de Alepo lá? Lá, mano, vamos se... Por quê, cara? Porque eles entendem, cara, sozinho. Eles entendem que o Mano Brown já cantou, mano. Sozinho você não aguenta. Então, olha a maldade que há quando eu acho que eu aguento. Até aquela vida louca lá, eles começam, mais um ano se passou, muita coletividade na quebrada. Até o Racionais falou, cara, que tem que ter coletividade. E nós queremos andar a vida sozinho de oração. Não. Mas vamos continuar. Será que esse livro é realmente esse livro? Atos 4, 23. Cara do céu, cara. Jesus está certo, cara. Atos 4, 23. Olha que lindo isso aqui também. E solto eles, foram para os seus e contaram tudo que lhes disseram os principais dos sacerdotes e anciões. E ouvindo eles isto, unânimes, levantaram a voz a Deus e disseram: Senhor, Tu és o que fizeste o céu e a terra e o mar e tudo que neles há. O que você acha que é essa oração unânime? Você acha que no mesmo momento eles foram tomados, todo mundo abriu a boca, tinha essa oração decorada e Senhor, Tu és... Não, talvez um cara orou. Os outros estavam concordando, é o poder da concordância. Unânime significa isso, em comum acordo. Talvez alguém dirigiu a palavra de oração, mas os outros estavam ali. Sabe quando você concorda, já começam a chorar, o outro é verdade, Senhor. Isso é a concordância. Não é que eles tinham uma oração ensaiada, não. Unânimes, eles oraram assim: Senhor, Tu, versículo 24, é o que fizeste o céu, a terra, o mar e tudo que neles há. Olha como eles oravam baseado no Pai Nosso. Não era o que eles queriam, entendendo o governo, entendendo que tudo está na mão de Deus, que disseste pela boca de Davi teu servo, porque bramaram as gentes, orando as escrituras, e os povos pensam coisas vãs. Levantaram-se os reis da terra e os príncipes se ajuntaram a uma contra o Senhor e contra o seu ungido. Porque verdadeiramente contra o teu santo filho Jesus, que tu ungiste, se ajuntaram não só Herodes, mas Pôncio Pilatos, com os gentios e com os povos de Israel. Meu Deus, nós estamos sozinhos nessa parada. Para fazerem tudo o que a tua mão e o teu conselho tinham anteriormente determinado. Lembra? Senhor, está tudo certo. O Senhor já tinha falado isso, que se havia de fazer. Agora, pois, ó Senhor, olha para as suas ameaças e concede aos teus servos. Cara, eles não estavam orando o que eles queriam. Se fosse orar na carne, eles diziam: Deus, livra nós disso aqui, cara. Mata esses caras. Oh Deus, levanta a tua espada.
Não, cara, aqui eles já estavam orando, cara. Que Deus queria que eles orassem. Ó Deus, concede. Agora, pois, ó Senhor, versículo 29, olha para as ameaças e concede aos teus servos que falem com toda ousadia a tua palavra, enquanto estendes as mãos para curar, e para que se façam sinais e prodígios pelo nome do teu santo Filho Jesus. E tendo eles orado, moveu-se o lugar onde estavam reunidos, e todos foram cheios do Espírito Santo e anunciavam com ousadia a palavra de Deus. Cara, ele estava orando as Escrituras, orando uma oração correta, com resultado preciso. Deus deu um sinal, moveu o lugar. Deus falou: eu estou ouvindo vocês, cara. Todos foram cheios do Espírito Santo. Sabe aquela alegria, concordância? Todo mundo falou: cara, Deus vai fazer. Todos anunciavam a palavra com ousadia, a resposta. Eles oraram o que Deus queria que eles orassem, cara. Por isso nós entendemos no Pai. Não é o que eu quero, não é o certo que deveria orar. Se a gente falar, não é, ô Deus, livra nós, cara, o bagulho tá louco, cara. Ou estamos fazendo tudo certo. Ou até os judeus, não. Está tudo certo, a Escritura já diz. Eles já tinham a interpretação da Escritura. Hoje está um tempo, nós estamos voltando a cantar a Escritura. Tudo isso é normal, cara, nas orações coletivas. Será que Atos revela a importância da oração coletiva? Revela. Vamos ler Atos 16. Atos 16, 11. Estou pegando alguns textos só. Acho que não... Atos 16, 11, quando você achar, diga achei. E navegando de Troade, fomos correndo em caminho direto para Samotrácia, e no dia seguinte para Neápolis, e dali para Filipos, que é a primeira cidade desta parte da Macedônia, e é uma colônia. Estivemos alguns dias nessa cidade. No dia de sábado, saímos fora das portas para a beira do rio, onde julgávamos haver um lugar para oração. Eles não podiam ter orado em casa? Era uma colônia pequena, Filipos, uma cidade não evangelizada. Vamos orar aqui em casa mesmo, né? Não, estavam querendo procurar o lugar da oração. Eles saíram para procurar esse lugar. Versículo 13, né? E assentando-nos, falamos às mulheres que ali se ajuntaram. E uma certa mulher chamada Lídia, vendedora de púrpura, da cidade de Tiatira, e que servia a Deus, nos ouvia. E o Senhor lhe abriu o coração para que estivesse atenta a que Paulo dizia. Depois que foi batizada, ela e sua casa nos rogou, dizendo: se haveis julgado que eu seja fiel ao Senhor, entrai na minha casa e ficai ali. E nos constrangeu a isso. Depois tem toda a história. Eles saíram em Filipe, não tinha um lugar de oração. Para ter uma sinagoga nessa época, eles tinham um método de plantar sinagoga, tinha que ter pelo menos 10. Então era um lugar que não tinha nem 10 cabeças para ter uma sinagoga. Então o que eu aprendo com isso? E eles estavam loucos para orar. Eles oraram, quando veio já juntou umas mulheres, quando veio já pregou. A oração coletiva abre portas evangelísticas. Filipe era uma cidade que, cara, eles encontraram uma mulher, ganharam ela, ficaram na casa dela. Depois você soube o que aconteceu lá, né? Se tornou uma grande igreja. Paulo escreve até uma carta para eles, os filipenses. Então nós queremos evangelizar. Aqui tem trabalho com presídio, nós queremos fazer tanta coisa, irmãos, temos que orar. Deus abriu, cara, Deus preparou Lídia, Deus mostrou quem é o homem de paz daquela cidade. Deus tem que mostrar para nós, irmãos. Nós não podemos entrar por portas que Deus não abriu. Então, como que se abre as portas evangelísticas? Oração. Vamos orar, mano. Só que é perigoso orar. Paulo podia ficar tranquilo, não, estou passando por Filipos aqui, né? Não, ele não ficou tranquilo. Ele falou, cara, não tem uma sinagoga aqui, não tem 10. Mas eu vou, quando vê umas mulheres se juntou, Deus abriu o coração de Lídia. Você sabe que Lídia se tornou uma líder, a igreja começou na casa dela. Foi um avivamento.
Tudo começa com oração, motivação correta. E tudo só é mantido com oração, execução correta. Porque eu já vi muita gente começar com a motivação correta e se perder. Por quê? Porque deixou de orar. Tudo é oração, mano. Tudo começa, é regrado com oração. Para que a gente não execute errado. Não é porque Deus deu uma visão, daí o cara relaxa na vida da oração, amanhã ele está fazendo tudo errado. Ele começou bem, mas está terminando mal. Agora não, a oração ela vai nos proteger. Vai fazer a gente começar correto, motivação correta, e vai fazer a gente manter as coisas com a execução correta. Vamos voltar uma página. Atos 12. Que bem rapidinho. Já estou terminando. Atos 12, do 1 ao 5. E depois a gente lê o 12 e já entende a história. Por aquele mesmo tempo, Atos 12, 1. O rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja para os maltratar. Olha, cara, que loucura. E matou a espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara os judeus, uma atitude política, continuou, mandando prender também a Pedro. E eram os dias dos asmos. E havendo prendido, encerrou na prisão, entregando a 4 soldados, para que os guardasse, querendo apresentá-lo ao povo no dia da Páscoa. Olha que trama política. Nós estamos sofrendo umas coisinhas que já achamos. Mas olha, cara, como a igreja tem que estar posicionada em oração. Pedro, pois, era guardado na prisão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Olha, irmão. Mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Vamos ler o versículo 12, a gente já entende tudo. Considerando ele nisso, foi à casa de Maria, mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos. Sabe por que ele foi lá? Você sabe da história, né? O anjo foi lá, livrou eles, toda aquela história linda. E quando Pedro foi livre, o cara saiu da prisão, mano, sem cartão para ligar, sem mandar o WhatsApp. Eu vou lá num lugar. Por que ele foi lá? Nessa casa. Porque eles não tinham um salão alugado igual nós, então eles andavam um bocadinho. Porque eles sabiam, irmão, que os irmãos oravam. É como se nós falássemos hoje assim: puxa, eu tenho que encontrar o Maurício, o Potter, eu tenho que dar um recado para os 6 de uma vez só. Onde que eu vou encontrar esses caras, mano? Eu vou lá na reunião de oração terça-feira, que eu vou encontrar eles lá. Olha a convicção de Pedro, cara. Aquela igreja ora. E olha o que aconteceu. Eles foram na casa da mãe de João, que tinha por sobrenome Marcos, onde muitos estavam reunidos e oravam. Eles nem sabiam que Deus já tinha dado a resposta. Tanto que a menina até se confunde. Ela tinha lido muito livro de cabala. E naquela época eles acreditavam que cada pessoa tinha um anjo da guarda. E havia um costume entre os judeus que o anjo da guarda andava tanto com o cidadão que ficava parecido com ele. Então o anjo do Rude ia ser negro e tal. Quando essa menina, era Pedro chamou lá, ela viu e falou: rapaziada, o anjo de Pedro. Ela confundiu. É tão poderosa a oração que eles nem acharam que a resposta já tinha acontecido. Era Pedro e ela achou que era o anjo. A gente vai se surpreender, cara, quando a gente começar a orar junto. É maravilhoso. Atos 13, 1. Já estou encerrando. Atos 13, 1. Então Atos 12 mostra a insistência em oração. Atos 13, 1. Na igreja que estava em Antioquia havia alguns profetas e doutores, a saber Barnabé, Simeão, chamado Níger, Lúcio Cirineu, Manaém, que fora criado por Herodes, o tetrarca, Saulo. Servindo eles ao Senhor e jejuando, disse o Espírito Santo: apartai-vos para mim, Barnabé e Saulo, para a obra que tenho chamado. Então eles, jejuando e orando, colocaram a mão sobre eles e os despediram, os enviaram. A oração coletiva que libera destinos e propósitos. Quem é chamado, quem é para fazer tal coisa, não é, sabe, irmãos, não é escolher a pessoa, a imposição de mãos, é o envio. O que esses caras estavam fazendo? Estavam orando, servindo ao Senhor, jejuando na igreja local, reunido no mesmo lugar. O Espírito Santo veio e falou assim: galera, seguinte, Paulo e Barnabé é para vazar. E aí Paulo é enviado como apóstolo.
Sabe, não é a gente que escolhe, sabe, vocações, qual é o meu chamado, o que é para me fazer? Não sei, cara, vai orar. Vai orar junto com a igreja, que as pessoas vão, entendeu? Ver coisas, cara, estamos discernindo isso. Sabe, esse lugar é oração coletiva. Paulo não estava no quarto dele, cara. Paulo foi ganho lá, caiu do cavalo, o próprio Jesus teve que, né? Eu acredito que teve que ser Jesus, porque o resto dos crentes estava tudo frouxo, com medo dele. Mas para ele ser liberado, a igreja estava orando. Ele submeteu à oração coletiva. Sabe, irmãos, isso é muito importante. Eu creio que Deus tem propósito para cada um de nós, tem chamados, vocações, só que isso vai ser no ambiente da oração enviado pela igreja local. Alguns propósitos básicos, bem rapidinho. Propósitos básicos para se orar coletivamente. Primeiro, aprendizado. Orar junto. Eu lembro quando eu orava com meus pastores, cara, eu ficava quieto, escutando eles. Aprendizado. Orar junto é importante porque ajuda os novos na fé a orarem. Então você, irmão, que já ora 5 horas por dia, seja pelo menos um irmão mais velho, responsável. Fala, eu vou ensinar os mais novos. Aquele irmão que lá na casa dele o pai e a mãe não é convertido. Aquele irmão que está tentando vencer a pornografia. Eu vou vir aqui orar, vou chamar ele. Aí, como que uma pessoa aprende a orar? Orando junto. O primeiro propósito de orar junto é ajudar os novos a orarem. Um bebê só aprende a falar vendo os outros falando, escutando. O importante é ele estar nesse lugar. Por isso que os discípulos andaram um tempo com Jesus. Chegou uma hora que ele falou, cara, me ensina a orar. Jesus ensinou na prática, ensinando a guardar os mandamentos. Como que eu ensino alguém a orar? Vamos orar, cara. Crente ora. Vamos orar. Tem que aproveitar as oportunidades. Vai jogar a partida de Xbox. Vamos fazer uma oração aqui, para não travar o CD. Mano, vamos orar. Você está ensinando novos. Eu sei que você é maduro, que você já é o cara, que você pode beliscar a linguiça sem orar, porque você sabe que não vai fazer mal. Mas o novo ali para ele, cara, a maior oração é orar 1 minuto. Você entende essa humildade de dizer, cara, vamos ao lugar de oração, como os muçulmanos falaram, porque ali, cara, eu ensino os mais novos. Segundo propósito, edificação do corpo. Por quê? Quando nós oramos juntos, há um crescimento proporcional, saudável. Por exemplo, se um irmão ora no quarto, o outro não ora, o outro ora, o outro não ora. Aquele irmão é como se você fazer malhação assim, ó. Você só fazer um braço. Um braço vai tapar e o outro vai estar mirrado. E a igreja às vezes é assim, tem pessoas que oram, né? Tem um irmãozinho de fogo lá, tem outro tem um que ama as almas, o outro não ama. O corpo está... Agora, quando nós se unimos para orar, você está fazendo todas as séries de exercício, o corpo está crescendo ajustado. Até que todos, Paulo diz, cheguemos. Não é eu chegar. Até que todos cheguemos. Cara, o livro da Bíblia não fala quase nada no individual, irmão. Depois da salvação, a salvação é individual, é verdade, mas depois, meu irmão. Até que todos, então não adianta, cara. Até que todos cheguemos. Expressões como nós lemos em Atos, todos foram cheios do Espírito Santo, todos. Esse é o desejo de Deus, por isso que é a oração coletiva. Terceiro propósito, comunhão. Aquela comunhão genuína, profunda, gerada no Espírito. Um era o coração deles e um era a mente. Olha que milagre. Porque eles se reuniam para orar e para examinar as Escrituras. Então a Escritura aqui está gerando uma mesma mente aqui nessa manhã. E a oração gera um só coração. Fechou, zelo e entendimento. São 3 propósitos básicos. E aí eu queria encerrar em 1 Timóteo 2:1. Me desculpe, né? O horário. Só para a gente ver 4 tipos de orações no plural. 1 Timóteo 2:1. Admoesto, pois, antes de tudo, que se façam... Qual que é a primeira aí? Súplicas. Segunda, terceira, quarta, por todos os homens. E aí vai tudo. Então, primeira oração, súplicas. Essa palavra súplicas é mais que clamar por uma necessidade. Súplica é um clamor sincero para que Deus nos faça compreender a sua mente e a sua vontade. Isso é súplica.
acerca da necessidade em questão. Então não é que você não pode chegar a Deus com uma necessidade, mas a súplica é quando você está, cara, realmente desejoso que Deus faça, cara, a vontade dele. Faça entender, Deus, por que está acontecendo isso. Deus, faça exatamente o exemplo de Ana que eu citei ontem. Ana orava por uma necessidade e ela suplicava, ela se derramava a sua alma. Até que um momento ela entendeu que mais do que um filho, a nação precisava de um profeta. E ela entrega. E depois que ela entrega, olha como a oração é poderosa, aí Deus concede. Ela podia ficar a vida inteira lutando pelo filhinho dela, tal. Às vezes até receber e ficar ali, ai, meu Samuelzinho. Mas ela teve um discernimento, cara, que a nação estava num estado. Imagina se Samuel não é entregue, cara. Isso é súplica. Deus salva Caxias, cadê? Cara, Deus começa a transferir o coração dele. Cara do céu. Segundo tipo, orações. Essa palavra no original significa derramar. É petição mesmo, é pedir. Porque primeiro você está descobrindo a vontade dele, agora você pode pedir. Pedir mesmo, sem nenhum crivo, mas muito terapêutico para a alma. A oração é para nós, mano. Por isso que diz lá, não andei ansioso com nada, antes fazer todas as petições conhecidas. Então até quando você ora errado, oh Deus, o bagulho tá louco, Deus, oh, tô de cá. Você vai falando, sem crivo nenhum. Mas a alma vai. É o que os caras pagam para falar com o psicólogo, paga. Deus está dizendo, fala para mim. Se derrame. Me derramar. Isso é orações. É quando você está... A alma. Isso é terapêutico para a alma, cara. Fala com Deus, mano. A gente fala para todo mundo, a gente reclama, fala com Deus. Ele vai te aliviar. Terapêutico para a alma. Terceiro tipo de oração, intercessões. Cara, essa palavra é muito legal. Essa palavra, ela é a ideia de pedir a um rei, a um magistrado, alguém que realmente tem autoridade para interferir. Isso é uma intercessão. Cara, que massa, cara. John Piper diz que a oração, a intercessão é você governar o universo a partir do seu quarto. Cara, imagine agora a igreja junto, sabendo, rei, nós estamos aqui, rei. E a galera tá fumando pedra e tá morrendo aqui em Caxias. Nós estamos chegando até o Senhor dizendo, salva eles. Oh, rei, as mães estão chorando. Você chega com argumentos diante de alguém que pode. Cara do céu, a intercessão é se colocar entre, né? Tá Deus, tá a situação e você se põe. Intercessão quer dizer, Deus, as famílias estão se separando, Deus. O bagulho tá louco. A homossexualidade tá aí porque não tem mais homem. Coloca um monte de gay aqui, Deus. Eles vão colar com nós. Eles vão no churras com nós. Eles vão olhar para nós e vão aprender o que é ser um homem. Porque nós temos aprendido a ser um homem de Deus, Deus. Deus, coloca eles, salva eles. Nós queremos ver. Cara, se começa a apresentar argumentos. A intercessão, ela é uma oração responsável. Aonde eu estou me comprometendo com aquilo que eu oro. Aí o bagulho é louco. Orar é perigoso, coloca aí. Neemias, um exemplo de intercessor, lembra quando ele intercedeu? Ele se colocou, ele não tinha feito nada, mas ele falou, Senhor, nós temos pecado. Isso é intercessão. É você se colocar, tua casa está tudo bem, você trata bem a tua esposa, mas você começa a interceder, você chega até, você fala assim, Senhor, nós não estamos tratando bem a nossa esposa, você começa a sentir, você está fazendo o papel que o outro, mas isso é perigoso, porque Deus vai te colocar, você está se comprometendo com aquilo que você está orando. Neemias orou e o que aconteceu? Deus falou, vai lá você. Esther, quer ser intercessor? Esther se colocou no lugar de intercessão. A frase dela era, se perecer, pereci. Cara, mas é maravilhoso. Compreender a vontade de Deus para poder trazer a Ele razões. Moisés, olha o intercessor Moisés, quando o povo peca. Cara, olha, esse texto é muito forte, cara. Ele olha e fala, ó Deus, eu fosse o Senhor não riscaria não o nome desses caras. Porque as nações vão dizer assim, tirou eles do Egito e Deus gostou, cara. Cara, Abraão, quando intercede por Ló e sua família, lembra do intercessor Abraão? Cara, é muito lindo. E o maior exemplo desse intercessor é Jesus em João 17. Ele faz uma oração que nos cobre até hoje.
Depois leia ela, a oração sacerdotal. Intercessões, cara, a igreja tem que se posicionar. Vamos orar, se Deus quiser fazer. A parte que é de Deus, deixa com Ele, cara. Um dia os caras perguntam, por que ora? Se Deus é contra Deus, sabe por que eu oro, cara? Porque eu não sei de nada, eu tenho que orar. Eu só sou, cara, um comedor de arroz e feijão. Quarto, como que eu termino? E ações de graças. Ações de graça significa um ato de adoração ao soberano. Então eu orei tudo, eu desabafei, eu entendi a mente de Deus, eu intercedi, me coloquei em posições, dei conselhos para Deus. Só que eu termino dizendo, Deus, eu te agradeço por tudo, que eu sei de tudo que o Senhor é soberano. Ações de graças é um ato de adoração. É o Pai Nosso, porque Teu é o poder, Teu é o reino, o poder e a glória para sempre, amém. Eu terminar dizendo assim, eu estou agradecendo não só pelo que o Senhor fez e fará, mas eu estou centralizando quem o Senhor é. O Senhor é Deus. Obrigado por ter criado essa parada chamada oração, para que eu possa me relacionar. O Senhor é Deus. Te amo, Jesus. O que o Senhor fizer está bem feito, mas eu estou aqui. Me usa, pode contar comigo, me fala mais sobre esse assunto. Eu termino, cara, de boa, dizendo, o Senhor é bom. Com ações de graças por todos os homens. A oração é tão boa que você pode orar por todo mundo, é isso mesmo. Esse dia eu me peguei orando, cara, pelo Valdomiro, mano. Cara, aquele dia eu falei, eu tô crente, cara. Mas eu chorei, cara. Chorei, cara. Falei, oh, Deus. Cara, é Deus que é isso. É o que nós fizemos hoje, é o meu ali, esqueci. Amém? Esse é o amém faraó. Glória a Deus, irmãos. Não vim trazer nada novo, nós só lemos a Bíblia. Tá bom? Vamos orar? Vamos ficar de pé? Deve ser a Vivian, tá? Pai, eu te agradeço. Te agradeço porque a gente pode abrir a Bíblia e ler ela. E a minha sensação nessa manhã, a minha convicção é que o Senhor está certo. Que essa igreja continue os turnos de oração, as reuniões, que crie oportunidades para nós estarmos juntos em oração. Eu quero agora, diante de tudo, vamos só usar o tempo dessa canção. Diante de tudo que você ouviu, não foi tudo que eu queria falar, não é tudo que eu sei, mas eu tenho certeza que é o que Deus queria. Que você se posicionasse e falasse para Deus qual vai ser a tua atitude, tanto no pessoal quanto no coletivo. Vocês que são líderes, vocês que são pais, a oração em casa, a oração na igreja, tudo que envolve a oração coletiva, o que você vai se posicionar hoje? E tudo que envolve a vida devocional pessoal que nós começamos, o que você vai se posicionar? Faça um voto com Deus. Se quiser se afastar um do outro, para poder falar a verdade mesmo, só o tempo dessa música, aí nós encerramos, e à noite nós estamos aí.